Meus amores, presta atenção nessa delícia que eu vou ensinar para vocês. Escuta só. Agora que vocês já ouviram a crocância desse pão, vamos aprender a fazer então, né? Vou começar aqui colocando 4 xícaras de farinha de trigo. Vou fazer ele totalmente sem pesagem, porque vocês dizem que é complicado essa receita com a balança. Então, 4 xícaras de farinha de trigo e 2 xícaras de água. Eu misturo, a água tem que estar gelada. Então, aí eu vou misturando essa farinha e deixo descansar por um bom tempo. Eu deixei por 15 minutos, você pode deixar por 15 minutos. E depois desses 15 minutos que essa farinha vai descansar, que é a nossa famosa autólise, qual é a importância da autólise? Trabalhar o glúten. Então, depois desse período de descanso, eu venho para colocar o fermento. Mas olha só como que ficou bem elástica. Eu mostrei aqui, ó, bem a rede de glúten. Olha, só farinha e água e descanso, como que já ficou elástica a nossa massa maravilhosa. Então, na sequência aqui, ó, que eu já mostrei para vocês a elasticidade, eu venho colocando o fermento. Eu tô fazendo tudo passo a passo, é um vídeo um pouco longo, mas vale a pena. Então, aqui eu tô com o meu fermento trabalhado. Eu tenho aqui 300 gramas de fermento e eu vou usar... Você vai medir em meia xícara o fermento. Então, meia xícara de fermento. Eu vou mostrar muito passo a passo, porque é muito complicado de misturar. Ele fica bem melequento, gruda tudo nas mãos. Mas é assim mesmo. Então, se você estiver fazendo em casa, achar que deu errado, não, deu muito certo. E aí você mistura, vai grudar muito. Caso você tenha bancada, ponha na bancada, mas como eu não tenho, eu faço na bacia. Coloquei um chorinho de farinha, bem pouquinho mesmo, porque estava muito grudento, mas não agrega farinha nessa receita, porque senão a sua receita vai dar muito errado. E aí depois que eu misturei bem, você vem entrando com o sal. O sal são 10 gramas. E aí você vai misturando muito bem, porque o sal vai desgrudar a massa totalmente das suas mãos. Então coloca ele aos poucos. Pode prestar atenção no vídeo que você vai ver que já tá bem desgrudadinho das mãos. Então eu consigo sovar melhor essa massa. Ela fica uma massa mais firme e prestando muita atenção na qualidade da farinha que você está usando para fazer esse pão. Pão de fermentação natural exige farinha de qualidade, então você procura a melhor farinha no mercado. Eu já trouxe algumas dicas sobre farinha. Rola aí no meu perfil que você vai encontrar as dicas que eu dei sobre farinha. Então, depois que descansou, eu fiz as 4 dobras. Olha só, a primeira dobra sempre é mais difícil, que a massa tá bem rígida, mas não tem problema. Eu umedeci a massa, porque no período de descanso ela deu uma ressecadinha. E aí eu fiz a dobra para cima. E aí você pode ver a elasticidade da massa. Olha só como que já ficou muito mais elástica que da primeira vez. Depois das 4 dobras, você vem abrindo e modelando de forma simples. Vou fazer de uma forma bem grosseira, que você consegue fazer em casa, que o seu pão vai ficar lindo. Não precisa utilizar uma técnica complicada. Olha só, dobrei pela metade, fiz uma fraldinha de qualquer forma, não fiz muito caprichado como esses padeiros aí que a gente vê na internet. Dei aquela costuradinha que é importante para segurar a dobra e aí fiz o tombamento da massa e olha só. Fecho de novo para ter certeza que ele vai ficar bem apertadinho, rolo de novo e aí eu vou modelar bem bonitinho, vou pegar uma forma, vou cobrir essa forminha essas de bolo inglês. E aí eu vou salpicar um pouquinho de farinha e vou colocar a parte costurada para cima. Aí, ó, dou mais uma costuradinha só para ter certeza mesmo. E aí tombo de novo. Coloco lá na forma bonitinho a parte costuradinha para cima, porque é essa parte que vai ficar para baixo na hora de você assar seu pãozinho. E aí você coloca lá, salpica um pouquinho de farinha por cima, fecha a nossa touquinha e põe esse pão para descansar de 6 a 12 horas.
Depois que ele descansar na geladeira, você deixa ele 1 hora em temperatura ambiente e aí você já organiza para assar. Percebe que ele já cresceu, ele passou um pouquinho da forma. E aí eu vou pegar o meu papel aqui, que vocês sabem que é siliconado, só com ele que dá para assar ou com a folha de bananeira. E aí você põe ele bonitinho no papel com o fubá, porque a farinha de trigo queima. Então você vai fazer o corte bem bonitinho, vai organizar, tira o excesso de farinha branca, porque a farinha queima. E aí você faz o corte com a gilete. Olha só, fiz o corte um pouco profundo, fiz alguns cortezinhos superficiais do lado para ficar bem decoradinho, bem bonitinho. E só dando uma recapitulada na questão do forno. Pessoal, quando vocês estiverem nesse processo, o forno já tem que estar ligado. Já tem que estar aquecido a 250 graus para você colocar o seu pãozinho dentro do forno, ok? Nada de forno frio. Lembrando que também você pode utilizar a panela de ferro. E aí você dá uma molhadinha no corte, tá? Pode borrifar, eu estou sem borrifador. E aí você molha o lugar do corte, somente no corte. E aí você coloca farinha de fubá, pode ser farinha de arroz, pode ser uma outra farinha, só não pode ser a farinha branca de trigo. E aí você coloca a farinha do lado, que é para não grudar no papel, porque por mais que esse papel seja excelente, quando dá umidade, gruda e não sai, gente. E aí você tem que comer o pão com o papel. E aí na sequência, vamos colocar dentro do saco. Olha só como que eu faço para colocar. Eu pego ele com uma mão e coloco dentro do saco com muito cuidado. E aí eu encaixo aqui nessa forma de fundo falso, nesse fundo falso de forma. Vou fechar com um fechinho. Ó, eu coloco um fechinho que eu consigo cortar ou arrancar. Porque o saquinho eu utilizo ainda mais umas 3 vezes. Eu consigo. Nesse processo, eu já coloquei no forno, tô tirando com 20 minutos e agora eu vou mostrar para vocês como que fica depois de 20 minutos de forno. Depois desse tempo, eu vou retirar o pão com muito cuidado para eu não me queimar. Olha só, ele sai com facilidade, mas tira o vapor para você não ocasionar queimaduras. E aí, depois de voltar para o forno e ficar mais ou menos uns 25 minutos ou até ficar douradão, lindão, você retira do forno. Tá pronto o nosso pãozinho com casca dura, com salto de forno, com cor caramelo. Então esse pão ficou absurdamente perfeito. E agora eu vou cortar para vocês verem os detalhes internos desse pão. Olha como que ficou muito macio por dentro. Só de você colocar a faca você percebe. Então, presta atenção, nem esfriou totalmente. Olha como que ele tá lindo, cheio de alvéolos. E aí, olha só os detalhes dele por fora. Percebe que ficou tostadinho por fora e muito macio por dentro. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje.